Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa 11ª aula de redes de computadores. Nessa aula nós falaremos sobre o modelo I3E802, que é utilizado na padronização dos protocolos para redes locais e metropolitanas, e falaremos sobre o quadro Ethernet. Ok? Então, nosso livro, Arquitetura de Redes de Computadores, páginas 116 a 125. O modelo I3E802 vai definir protocolos somente para as camadas física e de enlace, ok? Não fazendo referência para as camadas superiores. A camada de enlace vai ser subdividida em controle de acesso ao meio e controle do enlace lógico. Então, através dessa figura, a gente percebe que a camada de enlace se divide em camada de controle de enlace lógico e camada de controle de acesso ao meio, LLC e MAC. Ok? Existe um protocolo somente para a camada LLC, ok? E a mistura das camadas MAC e física vai formar outros protocolos de acesso à rede. A camada física, então, dado o próprio nome, vai ficar preocupado com a parte física da coisa. Como que vai ser feita a codificação dos sinais, como que vai ser feita a identificação do início do quadro, a sincronização da transmissão, como que o meio de transmissão funciona e quais são as suas propriedades, quais conectores, quais interfaces de comunicação, topologia e etc. A camada MAC, então, vai ser responsável por fazer a construção do quadro, okay? Subdividir os conteúdos de acordo com a posição no quadro, fazer o endereçamento e a detecção de erro. 802.3 é o protocolo responsável para redes locais Ethernet, 802.11 é o protocolo responsável para redes locais sem fio. Esses a gente já conhece. A função da camada LLC é fazer a ligação dos diferentes MACs que estão abaixo com a camada de rede que está acima. Ou seja, para cada diferente protocolo que existe abaixo, a camada LLC tem que fazer essa ligação com a camada de rede que está acima. Para isso, a camada LLC pode oferecer o seguinte serviço: se é orientada à conexão, se é não orientada à conexão, mas com reconhecimento, ou por fim, se é não orientada à conexão e sem reconhecimento. Se o serviço da camada LLC for orientado à conexão, ele vai estabelecer uma ligação lógica entre as estações antes de começar a transmitir, ok? Vai garantir a entrega e a sequência de cada quadro enviado e vai controlar o fluxo entre as estações. No serviço não orientado à conexão, então não vai estabelecer uma ligação entre as estações antes de transmitir, ok? No caso não orientado à conexão com reconhecimento, vai garantir a entrega e a sequência dos quadros, e no não orientado à conexão sem reconhecimento, não vai garantir a entrega ou a sequência dos quadros. Na maioria das vezes, essa camada LLC vai oferecer um serviço não orientado à conexão e sem reconhecimento. Por quê? Porque no protocolo TCP da camada de transporte já oferece serviço de orientação e conexão, ok? Então, se a camada LLC também oferecer, vai haver uma repetição de funções. Lembrando então da comunicação vertical presente no modelo de camadas, então a gente tem aqui o usuário que produz o dado, ok? Esse dado entra na camada de aplicação que recebe o cabeçalho da aplicação. Então o cabeçalho de aplicação mais o dado da camada de aplicação forma o PDU de aplicação. O PDU de aplicação então desce para a camada de transporte, que recebe o cabeçalho da camada de transporte, formando o PDU da camada de transporte. Isso vai ocorrendo sucessivamente na camada de rede, ok? E por fim, quando chegar na camada de enlace, essa agora vai se subdividir em camada LLC e camada MAC. A camada de controle do enlace lógico, então, da mesma forma, adiciona o cabeçalho LLC, ok? Forma o PDU LLC e por fim, esse PDU é enviado para a camada de baixo, controle de acesso ao meio, que adiciona o cabeçalho MAC, ok? Formando o PDU da camada MAC. O PDU da camada LLC, então, vai ser formado pelo PDU da camada de rede, ok? Então, o cabeçalho da camada LLC ele é dividido em três partes: endereço de destino, endereço de origem e controle. O campo controle permite diferenciar qual serviço está sendo oferecido, como o serviço orientado à conexão ou o não orientado à conexão com reconhecimento. A tecnologia Ethernet foi desenvolvida por Robert Metcalfe nos laboratórios da Xerox na metade dos anos 70. A primeira versão do Ethernet utilizava cabo coaxial, o protocolo CSMA-CD para controle de acesso ao meio, suportava 256 estações e oferecia taxas de transmissão de até 3 megabits por segundo.
No início da década de 80, a Digital, a Xerox e a Intel juntaram as forças para desenvolver produtos com a tecnologia Ethernet, formando a DICS, e alcançaram taxa de transmissão de até 10 megabits por segundo. Em 1983, o I3E criou o padrão 802.3, baseado no modelo DICS criado pelas empresas. A evolução do modelo Ethernet permitiu evoluir de 3 megabits por segundo para 100 gigabits por segundo. A topologia inicial barra foi substituída pela estrela, através de hubs e switches. O cabeamento evoluiu de cabo coaxial para par trançado e fibra ótica, e mesmo assim manteve a compatibilidade entre todas as versões anteriores com os padrões atuais. As diferenças entre os quadros DICS e os quadros Ethernet propostos pelo modelo I3E 802.3 é que no quadro DICS o campo preâmbulo tem 8 bytes, e no quadro Ethernet, o campo do preâmbulo é dividido em 7 bytes mais um campo de início de quadro de 1 byte. Além disso, o campo tipo do quadro DICS é chamado de tamanho no quadro Ethernet. Ambos têm um tamanho de 2 bytes. O campo preâmbulo do quadro DICS serve para sincronizar o receptor e indicar o início de quadro. Okay? No quadro I3E 802.3 existe um campo para delimitar o início de quadro, que é o IQ. Como a sequência em ambos os campos é a mesma, então não faz diferença. Ou seja, a sequência de bits no campo preâmbulo mais IQ do quadro Ethernet ou do campo preâmbulo do quadro DICS é a mesma. Cada interface de rede possui um endereço físico chamado de MAC. Okay? Esse endereço físico é como se fosse um DNA da interface de rede e permite identificá-lo perante as demais. Esse endereço MAC, então, é composto por 48 bits, permitindo 2 elevado a 48 endereços possíveis, ok? E através desse endereço você consegue fazer endereçamento Ethernet, ok? Fazendo unicast, multicast e broadcast. A gente já viu antes que a transmissão unicast transmite de uma estação direto para outra, a transmissão multicast é de uma estação para um subconjunto das estações, ok? E por fim, a broadcast é de uma para todos. Então aqui nós temos um exemplo de transmissão unicast, onde a estação X deseja enviar um quadro para a estação Z. Okay? Então a estação X vai colocar o endereço MAC da origem, ou seja, dela mesma, e o endereço MAC do destino, que é a estação Z. Esse quadro vai ser transmitido no meio compartilhado, e as demais estações vão interromper a leitura do quadro quando perceberem que elas não são o destinatário daquela mensagem. Aqui então uma figura ilustrando o processo. A estação X quer transmitir para a estação Z, ok? Então ela vai colocar o quadro aqui no meio compartilhado de transmissão. Esse quadro vai percorrer em ambos os sentidos, para a esquerda e para a direita, ok? Então, eventualmente esse quadro vai chegar aqui primeiro na estação Y e na estação W, que estão mais próximas da estação X, ok? E elas vão perceber que o destinatário não são elas, ok? Então elas vão ignorar e não vão ler o restante desse quadro. Eventualmente esse quadro vai chegar na estação Z, ela vai perceber que o destinatário é ela mesma e ela vai dar prosseguimento à leitura do quadro. Novamente comparando as diferenças entre os quadros Ethernet e DICS, se os preâmbulos são iguais, incluindo o início de quadro da Ethernet com o preâmbulo somente do quadro DICS, o que vai diferenciar um quadro do outro? Na posição do campo tamanho ou tipo, ok, de acordo com o quadro, se existir um valor que for menor ou igual a 1500, quer dizer que o quadro é Ethernet. Se um valor for maior do que 1500, quer dizer que o quadro é DICS. Se o quadro for Ethernet, vai ter que existir a camada de controle lógico do link. Consequentemente, vai informar qual que é o tamanho dos dados para o PDU da LLC. Se o tamanho do campo for maior do que 1500, o quadro é DICS e com isso vai ter que ser indicado qual é o protocolo correto para a camada superior saber interpretar aquele. Fica uma pergunta para vocês. Se o valor do quadro tamanho tipo é 800 hexadecimal, esse quadro é que tipo? DICS ou Ethernet 802.3? No modelo Ethernet, o protocolo de controle de acesso ao meio é o CSMA-CD, ou seja, acesso múltiplo com sensoriamento da portadora e detecção de colisão. A interface de rede para esse protocolo tem que ser capaz de ler e escrever ao mesmo tempo no meio de transmissão, ou seja, tem que ser full duplex. Caso ocorra uma colisão, a estação deve parar de transmitir imediatamente, ok? E deve enviar um sinal de jam ou um sinal de alerta para as outras estações indicando que houve uma colisão.
O quadro Ethernet ele tem no mínimo 64 bytes, sendo 46 de dados, 12 de endereçamento, 2 de tamanho e 4 de checksum. Caso o campo de dados tenha menos de 46 bytes, então ele é completado até dar os 46 bytes. Esse tamanho mínimo do quadro Ethernet tem origem no seguinte problema. Suponha que a estação X quer transmitir para a estação Y, ok? Então ela vai começar a colocar os dados no meio compartilhado de transmissão e esses dados vão percorrer o meio compartilhado. Imediatamente antes do quadro da estação X chegar à estação Y, a estação Y também vai tentar transmitir, ocorrendo uma colisão. Se o quadro produzido pela estação X for muito pequeno, ok, sabendo que a estação X tem a capacidade de ler e escrever no meio ao mesmo tempo, se esse quadro for muito pequeno, ela não vai perceber que houve uma colisão, porque ela já vai ter terminado de transmitir, ok? Então, por isso surge a necessidade de um tamanho mínimo de quadro. Supondo então que o tempo para que o quadro saia de X e chegue até Y seja T, ok? Então esse tamanho mínimo do quadro vai ser o suficiente para ocupar 2T, ou seja, ir de X até Y e voltar de Y até X. Então esse tem que ser o tamanho mínimo do quadro. O modelo Ethernet de 10 megabits por segundo possui um comprimento máximo de 2.500 metros, ou seja, a distância máxima entre uma estação e outra é de 2.500 metros. Sabendo que o tamanho mínimo do quadro é de 64 bytes, ok? Então, convertendo para bits, são 512 bits. Dividindo 512 bits pela taxa de transmissão de 10 megabits por segundo, são necessários 51,2 microsegundos para transmitir esse. Aplicando então essa mesma ideia no exemplo anterior da figura, onde a estação X queria transmitir para a estação Y, então o tempo que demora para sair da estação X até chegar na estação Y é de 51,2 microsegundos, ok? E o tempo de ir e voltar, então, duas vezes o tempo inicial, é de 102,4 microsegundos. O intervalo de tempo que define o tamanho mínimo do quadro para garantir o funcionamento do mecanismo de colisão é chamado de slot time. Se, ao ocorrer uma colisão, as estações envolvidas esperassem o mesmo intervalo de tempo para voltar a transmitir, as colisões ocorreriam novamente. Com isso, surgiu o conceito de backoff exponencial binário, ok? Então, sempre que ocorrer uma colisão, cada estação vai sortear um intervalo de tempo aleatório que varia de 0 até 2 elevado a k, onde k é o número de colisões que aconteceram até aquele momento, ok? Então, esse intervalo sorteado tende a ser diferente em uma estação da outra, não ocorrendo novas colisões. Quando o número de colisões é maior do que 10, supõe-se que exista algum problema com o quadro e o quadro é descartado. Aqui então nós temos o protocolo CSMA-CD aplicado a um meio de transmissão com fio. Então, inicialmente a estação monta o quadro, ok, e vai passar a verificar o meio de transmissão se ele está livre. Se não está, ele vai continuar verificando, gerando espera ocupada. Assim que o meio ficar livre, a estação vai aguardar um intervalo mínimo de tempo que tem que existir entre um quadro e outro, chamado de gap, ok, e passa a transmitir o quadro. Então, após iniciar a transmissão do quadro, a estação passa a verificar o meio continuamente para ver se existem colisões, ok? Enquanto não existir colisão, enquanto não terminar o quadro, vai ficar fazendo essa verificação. Transmite o quadro, verifica se existe colisão e veja se já acabou de transmitir o quadro. Caso ocorra uma colisão, então a estação vai passar a enviar um sinal de jam, sinalizando para as demais estações que houve uma colisão, ok? E caso existam muitas colisões, acima de 10, esse quadro é descartado. Caso o número de colisões não seja maior do que 10, então ele vai calcular o tempo de backoff, ok? Vai esperar esse tempo de backoff e vai voltar a verificar o meio novamente para tentar transmitir. Se, durante a transmissão do quadro, não houve nenhuma colisão e o quadro foi transmitido corretamente, então a estação assume que o quadro foi enviado corretamente. O modelo Ethernet de 10 megabits por segundo tem várias alternativas para a camada física. Aqui então nós temos uma tabela comparativa das possibilidades para a camada física, onde o primeiro campo indica a velocidade, ok? Então todas são 10 megabits por segundo. O último campo indica o tamanho máximo do segmento em metros, então 10 base 5 são 10 megabits, banda base e tamanho máximo de 500 metros, 10 base 2 é 200 metros. Essa última letra T indica que é um par trançado, ok? E FL indica que o meio de transmissão é a fibra ótica.
Então a tabela mostra outras características de cada possibilidade para a camada física, ok? Então, meio de transmissão, sinalização, topologia, tamanho máximo de segmento, estações por segmento, se é full duplex ou não. É possível perceber então que a topologia do 10 base 5 e 10 base 2 é a barra, ok? E do 10 base T é a estrela, do 10 base FL é a ponta a ponta. Os padrões 10 base 5 e 10 base 2 utilizam cabo coaxial e oferecem baixa escalabilidade e disponibilidade. Para ser adicionada uma nova estação à rede, a rede tem que ser interrompida. Cada estação vai possuir um transceptor ou um derivador vampiro que vai morder esse cabo da barra principal, ok? Puxando a derivação para a estação. Em cada extremidade da barra existe a figura do terminador que indica que não existem estações após aquele ponto. O padrão 10 base T trabalha com par trançado e topologia estrela, podendo utilizar hubs. Apesar do hub fisicamente ser uma topologia estrela, fisicamente funciona como se fosse uma. Os hubs trabalham apenas no modo half duplex, ou seja, não é possível uma estação transmitir e enviar dados ao mesmo tempo. Em uma rede baseada em hubs, apenas uma estação pode transmitir e outra receber os dados em determinado instante. A utilização de switches permite que as estações passem a trabalhar no modo full duplex, ao contrário do modo half duplex dos hubs. No modo full duplex, uma estação pode transmitir e receber dados ao mesmo tempo sem o problema de colisões. Como não existe a necessidade de detectar colisões, o tamanho máximo do segmento fica limitado apenas às características físicas do meio de transmissão. Os hubs trabalham na camada física, funcionando como um repetidor, e os switches trabalham na camada de enlace, permitindo segmentar e melhorar o desempenho da rede. Aqui nós temos as características dos padrões associados ao modelo Fast Ethernet de 100 megabits por segundo. O padrão sem base TX trabalha com dois pares categoria 5 UTP, ok? Utiliza essa sinalização aqui com tamanho máximo de segmento de 100 metros, ok? Já o padrão sem base FX trabalha com duas fibras óticas multimodo, com tamanho de segmento máximo de 2.000 metros. Ambos são. Aqui nós temos os padrões associados ao modelo Gigabit Ethernet, com taxa de transmissão de 1 gigabit por segundo. É interessante perceber a diferença de tamanho de segmento entre os modos 1000 base CX e 1000 base LX, onde um trabalha com um segmento máximo de 25 metros e o outro com um segmento máximo de 5.000. No Fast Ethernet, o tamanho máximo do segmento foi reduzido para poder manter o tamanho mínimo do quadro compatível ao Ethernet 10 megabits por segundo. Se essa mesma solução fosse aplicada ao Gigabit Ethernet, o segmento teria no máximo 20 metros. Como esse tamanho não é adequado, outra solução teve que ser implementada. A solução adotada foi manter o tamanho do quadro original, mas complementá-lo com uma segunda sequência especial de bits até o tamanho de 512 bytes, ok? Conforme a figura mostrada aí. Aqui então nós temos o slide do exemplo anterior, que demorava 51,2 microsegundos para o quadro ser transmitido, sair da estação X e chegar na estação. Como a taxa de transmissão agora é muito maior, ok? No caso do Fast Ethernet são 100 megabits por segundo, então esse quadro vai 10 vezes mais rápido. Qual que foi a solução? Aproximar as estações ou diminuir o tamanho do segmento. Por fim, nós temos os padrões para o modelo 10 gigabits Ethernet. O 10G base T utiliza 4 pares trançados, ok? UTP, e tem tamanho de segmento de até 100 megas, ok? Utilizando cabo categoria 6A. Já o padrão 10G base W utiliza fibra em modo monomodo e multimodo, ok? Tem tamanho máximo de segmento de 40 km. Galera, por fim, chegamos ao fim da nossa aula. Obrigado, até a próxima.